Abra comigo, querido, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. E hoje nós vamos olhar para um texto lindo nesse capítulo, que vai do versículo 1 ao versículo 10. João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. A palavra que tem autoridade da boca do Senhor. A palavra que foi dada a nós como revelação única e suficiente do Senhor. Nós não estamos lendo somente uma história. Nós estamos lendo a palavra que procede da tua boca, Pai. A palavra viva e eficaz, que é capaz de penetrar o mais profundo do nosso coração e é capaz de transformar a nossa existência. Que essa palavra hoje venha de encontro com o solo fértil do nosso coração e que traga transformação, que traga cura, que traga salvação nessa manhã, neste lugar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Existe, queridos, um choque que é real e acontece o tempo todo da exclusividade num mundo em que nós vivemos como um mundo pluralista. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos em uma cultura que desconfia profundamente de qualquer afirmação absoluta. Deixa eu explicar o que isso tem a ver nos dias de hoje com a nossa realidade de vida. Quando a gente fala que isso é a verdade no mundo que nós vivemos, isso transmite uma sensação de muita arrogância para as pessoas que escutam. Quando você chega e diz, esta é a verdade única, a verdade absoluta, não existe outra, só existe essa. Não existe alternativas. Só existe essa. Nós aplaudimos hoje em dia a diversidade de opiniões, cada um pensar do seu jeito, cada um elaborar os seus pensamentos, as suas teses, as suas opiniões sobre todas as coisas. Nós falamos muito sobre se posicionar e colocar a sua verdade em evidência,
mas nós desconfiamos brutalmente de quem afirma categoricamente que só existe uma verdade, um caminho, uma maneira. Quando nós colocamos um artigo bem definido em cima, na frente desse substantivo, e quando nós fazemos isso ser aquilo que dirige a nossa vida. O relativismo moderno, ele diz, tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade. Você pode ver isso escancarado ou você pode ver isso velado e disfarçado no dia de hoje. Mas quando você chega num ambiente de trabalho e começa a impor aquilo que você pensa, principalmente quando é baseado na palavra de Deus, como única verdade existente para a vida e para o mundo, os olhos começam a revirar, o nariz começa a torcer e você começa a perceber o estranhamento que existe ao seu redor. Até mesmo você pode ser chamado de politicamente incorreto. Porque no mundo de hoje tudo é relativo, cada um pode pensar o que quiser, cada um pode construir o que quiser no seu raciocínio. E não existe nada que é absoluto desse jeito. Aliás, tudo que é absoluto é uma prisão e uma cadeia que é trazida para a nossa vida. É assim que a nossa cultura diz. No mundo plural, no pluralismo que nós enfrentamos, principalmente no ambiente religioso, nós ouvimos com muita frequência que todos os caminhos levam a Deus. E aí a gente tem aquela falsa ideia de que quando uma pessoa se declara espiritual ou religiosa, ela é uma pessoa do bem. Quando você fala assim, você está numa roda de amigos e a roda está falando de alguém e de repente você ouve a frase assim, não, mas ela é uma pessoa tão religiosa. Não soa para a gente como uma sensação de que aquela é uma pessoa boa, tem caráter, tem moral, é uma pessoa ética, honesta, uma pessoa que realmente tem tudo o que ela deveria, como um ser humano deveria se portar? E aí a gente começa a relativizar nesse mundo religioso, onde todos os caminhos oferecem um mesmo fim, a mesma chegada. Não importa o nome da sua religião, importa que se você for buscar alguma coisa que está além de você, você chega lá. Será mesmo, queridos? Nesse mundo confuso que a gente está vivendo, o pós-modernismo diz que não existe verdade universal, apenas narrativas pessoais. Nós começamos a criar histórias e cada um cria a sua, e você cria nesse contexto aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Parece que eu estou falando palavras difíceis, mas não é tão difícil de entender assim. Se você olhar para o contexto que você vive e as conversas que você tem, você vai ver que isso aqui está tudo muito impregnado nas falas, nos pensamentos, nos filmes, nas novelas, nos noticiários, nas postagens das redes sociais. Essa militância contra qualquer coisa que se levante como absoluto na nossa vida. Ela é real. Tenha experimentado você isso ou não. Só que é curioso, gente, porque essa mentalidade não sobrevive num teste real do dia a dia. Por exemplo, um médico, ele não pode ter várias verdades para te dar um diagnóstico, pode? Ele não pode ficar, não, depende, tudo é relativo, depende do médico que você for, depende do exame que você fizer. E quando um médico começa a colocar depende antes das frases dele, você sai lá do consultório totalmente inseguro e você não sabe o que fazer. Porque o diagnóstico tem que ser preciso, o tratamento tem que ser preciso. Não existe um depende numa história como essa. Você imagina um engenheiro fazendo um projeto para construir um prédio? Será que todas as medidas levam à construção daquele edifício? Ou será que todos os cálculos têm que ser milimetricamente realizados para a proteção daquela construção, de todos os envolvidos, do edifício na sua fase final, e tudo o que vai acontecer naquele prédio é responsabilidade da assinatura desse engenheiro? Não, não é qualquer medida que pode ser feita, não é qualquer cálculo, não é que todas as medidas levam para o mesmo lugar da construção. Queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Um piloto de avião, ele não pode dizer todas as rotas são igualmente seguras. Se ele não tiver muito bem pautado
naquilo que ele está fazendo, ele bate, ele cai, ele despenca. Então essa verdade que não, de forma nenhuma, existem absolutos na nossa vida, isso não se prova no nosso dia a dia assim como a militância de hoje em dia levanta essa questão e quer falar para nós. E é num contexto assim, da nossa vida e do nosso mundo, que nós podemos olhar uma realidade latente, quando Jesus, ele levanta lá atrás e diz, eu sou a porta. Ele não disse, eu sou uma porta, uma das portas, ele disse, eu sou a porta. E ele diz, quem entrar por essa porta, por mim, será salvo. Essa afirmação, ela é absoluta. Essa afirmação, ela não é negociável, ela é exclusiva. Jesus está deixando bem claro que independente do tempo e da era que vivemos, existe algo que o tempo não corrói, existe algo que a cultura não muda, existe algo que o ser humano não pode fazer absolutamente nada para destruir. A verdade de que só existe um caminho, uma verdade, uma vida, e tudo isso se concentra em uma pessoa chamada Jesus Cristo. É um pouco disso que nós podemos ver nesse texto que nós estamos diante dele agora. Esse texto nos mostra claramente que Jesus é o único acesso para a salvação, o único guia verdadeiro e o único que dá vida plena, direção. E seguir Jesus é viver sob o seu cuidado, sobre a comunhão verdadeira e não ser enganado, mas saber para onde está indo. Como que a gente pode entender melhor isso e aprender algo para levar para a vida? Queridos, para a gente entender um pouquinho desse texto, a gente tem que voltar no contexto dele. Por que voltar no contexto dele? Porque o capítulo 10, ele começa de uma forma meio abrupta, se você começar a ler a partir do seu primeiro versículo. Vamos supor que você chegou em casa, abriu a sua Bíblia no Evangelho de João, e você disse, eu vou começar pelo capítulo 10. E você não leu absolutamente nada do que veio antes. E você abre no primeiro versículo do capítulo 10, e você começa a perceber que ali não tem o começo de uma história, mas a continuidade de algo que já começou anteriormente. E se você não entender isso, você não vai entender nada do que está acontecendo aqui. Para você entender o capítulo 10, você precisa voltar e entender que tudo isso começa no início do capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença. Um milagre notório, visível, impossível para qualquer ser humano fazer. Foi público, foi evidente. Todo mundo comentava sobre aquilo. Foi tão notório que isso gerou uma tensão, uma revolução na época, naquele lugar. As pessoas comentavam, afinal de contas, aquele homem nasceu cego. Viveu toda a sua vida cego até então. E diferente do nosso mundo, onde as tecnologias nos ajudam tanto na inclusão de pessoas com deficiência, naquele mundo isso não existia. Um cego de nascença naquele mundo estava condenado a um afastamento, um isolamento social terrível. Tanto é que o texto no capítulo 9 nos fala que ele era conhecido como um mendigo, que tinha que pedir esmolas para poder sobreviver, porque cego não trabalha. Cego é isolado, marginalizado da sociedade. E de repente vem Jesus, passa por ele e faz um milagre que ninguém, médico nenhum, sábio nenhum, curandeiro nenhum conseguiria fazer. Ele deu vistas a alguém que nasceu sem ela. Do nada, aquele homem começou a enxergar. E como nós temos comentado aqui, queridos, nada do que João selecionou minuciosamente, inspirado pelo Espírito Santo, no seu Evangelho, está colocado por um acaso. Quando o cego é curado, não é somente o milagre, a maravilha, a graça, o poder de Jesus que está em evidência para testemunho de quem Ele é. De forma
densa e contundente, começa um burburinho no meio da religião. Os religiosos não conseguiram entender, acreditar, e para que isso não minasse o poder e a autoridade deles, geralmente a religião faz isso, eles começam a desacreditar o alvo do milagre. Eles chamam aquele rapaz e começam a interrogá-lo, como se o que ele estivesse falando fosse loucura. Não satisfeitos, chamam seus pais. E começa um diálogo tenso ali, desacreditando no que tinha acontecido. O final de tudo isso é trágico. Porque Jesus pegou alguém marginalizado, excluído socialmente, alguém que não tinha vida na sua plenitude, e restaura para esse rapaz a vida na sua plenitude. Você imagina a alegria desse homem? Agora ele pode trabalhar, ele não precisa pedir esmola mais. Agora ele pode ter uma família, agora ele consegue casar, ele consegue ter filhos. Agora ele pode ir na sinagoga, sentar na sua cadeira preferida e adorar a Deus com todo o seu coração. Mas em questão de minutos ou horas, tudo isso desaba, porque os donos da igreja daquela época se levantam e dizem: você está expulso daqui. Sabe aqueles filmes que o ápice chega e de repente tudo desmorona? Em fração de segundos, a alegria sobe, mas de repente vai tudo para o chão. Foi o que esse homem enfrentou. Porque o grande caos aqui é que o que Jesus restaurou, o ser humano estava tentando destruir. A vida que Jesus trouxe, a religião estava tentando tirar. O milagre que Jesus fez, agora foi completamente barrado por homens que não conseguiam enxergar de verdade quem era aquele que fazia tudo o que estava fazendo. E a grande tensão do capítulo 9, queridos, fecha com a expulsão desse homem da sinagoga. Você imagina ele sentado aqui nessa cadeira e o líder religioso chegando para ele falando assim: meu querido, isso que você está fazendo é uma farsa. Você não pode sentar aqui mais. Volta para o seu lugar e não entre mais por aquela porta. Essa é a tensão que o capítulo 9 fecha. Para a gente entender isso, a gente começa a ver para onde Jesus está nos levando. Com quem que ele está conversando. Começou um diálogo então. Por quê? Porque no final do capítulo 9, Jesus encontra esse homem que foi expulso da sinagoga, e João deixa isso muito claro. Jesus encontrou ele depois de ter sido expulso. E Jesus começa a conversar com ele. Mas junto com ele tinha a guarda da religião. E quando eles estavam ali, eles também ouvem o que Jesus tem para dizer. E quando eles ouvem isso, começa uma tensão entre Jesus e os fariseus, mais uma vez, que culmina nisso que nós lemos no capítulo 10. A gente tem muita coisa muito linda para aprender nesse capítulo. Eu não pretendo correr para a gente absorver essa mensagem de forma grandiosa como ela é. Mas uma primeira coisa que Jesus ressalta aqui, que nós temos que aprender hoje, essa manhã, é que Jesus começa ou continua esse diálogo com uma parábola ou uma metáfora muito forte. Pessoal, existem pastores e existem ladrões. E vocês precisam ter ciência e consciência disso. Jesus então faz como isso? Volta no capítulo 9 comigo, versículo 35, vamos tentar entender de onde surgiu essa história. Olha só o versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e ao encontrá-lo perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já tem o visto. Que frase maravilhosa sendo dita para um ex-cego. Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Preste atenção para essa palavra juízo aqui nesse versículo, querido. Juízo, crises no grego, é uma palavra importante nesse texto.
Porque nós geralmente associamos juízo a uma condenação moral. Nós olhamos para Jesus como aquele que condena. Sim, ele tem o seu juízo sobre a humanidade, nós sabemos disso. Mas nesse contexto, e neste versículo, e nesse texto, que é muito importante para a gente entender o restante, crises no grego aqui, juízo, quer dizer separação, distinção, divisão. Quer dizer, eu vim para separar aqueles que vêm e aqueles que não vêm. Eu vim para diferenciar aqueles que creem daqueles que não creem. Em outros lugares da Bíblia isso fica muito claro, Jesus dizendo, eu vim separar as ovelhas dos bodes. Eu vim separar o trigo do joio. A palavra, a vida, o testemunho, a obra de Jesus, desde o seu nascimento foi anunciado, que traria essa separação, essa distinção. E aqui ele fala, eu vim a este mundo para isso, para aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornam cegos. E aqui Jesus estava falando com os fariseus escutando. Aqueles que acham que estão vendo, aqueles que são os donos da religião, aqueles que pregam que estão enxergando, aqueles que dizem, nós esperamos o Messias, nós aguardamos o grande Messias, mas quando o Messias chegou, eles enxergaram? Não. Jesus é muito claro nas suas falas, e no versículo 40, João fecha isso dizendo, alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, o diálogo começou com o ex-cego, e agora ele olha, João mostra que os fariseus agora é o alvo desse diálogo. Por acaso também nós somos cegos? Percebe que eles pegaram a indireta, né? Ou a direta. Você está falando que nós somos cegos? E aí Jesus responde, se vocês fossem cegos, querido, vocês não teriam pecado algum nisso que eu estou dizendo. Mas porque vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. O coração de vocês acham que vocês enxergam, mas a realidade não é essa. Jesus está dizendo isso para eles. E aí, naquele mesmo momento, na continuidade dessa fala, Jesus coloca uma parábola. Será que eles enxergam mesmo? Vamos ver se eles entendem isso. Jesus olha e diz, em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Jesus é certeiro, gente. Jesus não tem essa de ficar com dedos naquilo que tem que falar, porque pode soar politicamente incorreto, Não, a verdade é a verdade, e em amor e graça ele sempre disse a verdade, nunca teve medo de se posicionar e dizer o que tinha que ser dito. Jesus está diante dos fariseus, esse diálogo está acontecendo, ele está mostrando a sua obra, e agora ele começa uma metáfora que com certeza confundiu muito a cabeça deles. Ele diz sobre um aprisco, curral das ovelhas, porta, um ladrão e um salteador que sobe para outro lugar. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, elas o seguem porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Sabe aquelas conversas meio malucas? Que a gente está conversando sobre o preço do leite no supermercado, de repente uma pessoa entra no meio dessa conversa e responde que trocou o pneu do carro na semana passada. E você fala assim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Espera aí, como assim? Para aqueles que não enxergam, às vezes as conversas de Jesus são meio assim. Ele estava de frente para os fariseus e dizendo, eu vim para aqueles que não veem, enxerguem, para aqueles que enxergam, não veem. E de repente ele fala, deixa eu te falar uma coisa, em verdade eu digo para vocês, que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é ladrão, é salteador. Gente,
Se coloca no lugar daquele povo ouvindo Jesus. Vocês não iam ficar assim, do que ele está falando? Onde ele vai chegar? De vez em quando, talvez os sermões são assim, né? A gente começa a escutar o sermão e fica assim, para onde ele vai? Onde ele vai chegar com isso que ele está falando? Né? Então, para nós, talvez a imagem não seja tão clara assim. Sabe por quê? Porque a gente não tem essa cultura de pastoreio tão forte, impregnada, como naquela época isso era. Jesus muitas vezes usava metáforas e parábolas. Para nós isso parece confuso. Mas se você estudar um pouquinho a cultura de um rabi para os seus discípulos, isso era absolutamente comum. Naquela época, os mestres e os rabis, eles ensinavam muito por parábolas, metáforas e histórias. E no meio das falas era muito comum surgir uma história do cotidiano para ilustrar uma mensagem que estava sendo colocada. Para nós, parece a fala de alguém cruzando ou cortando um assunto, mas para eles isso não era tão estranho assim. Mas a cultura deles estava tão impregnada com esse negócio de ovelha, pastor, aprisco, porta. O que acontece quando você está pastoreando uma ovelha? Que a imagem ela foi quase automática naquele momento. Para nós não. A gente precisa entender muito detalhe, mas para eles foi de boa, foi automático isso. Naquela época, queridos, a palavra aprisco para nós, até essa palavra já soa estranha. Mas naquela época, o curral, ou aprisco, era o lugar onde o pastor reunia as ovelhas e guardava as ovelhas, principalmente durante a noite. Geralmente existiam 2 tipos de apriscos naquela região e na prática ali da criação de ovelhas. Um era o aprisco que ficava nas cidades. Ele era um cercado geralmente de pedra, com uma porta, provavelmente de madeira, e as pessoas, os pastores, chegavam naquela cidade, muitas vezes eles eram nômades, eles eram viajantes com as suas ovelhas, ou da região, e eles iam para aquele lugar, e é como se eles pagassem a hospedagem das ovelhas ali para serem protegidas durante a noite. Porque vem cá, gente, ovelha é um bichinho independente. Ovelha é um bichinho destrambelhado. Não é à toa que a gente é comparado com ovelha. Se você deixar as ovelhas soltas por aí, no outro dia, quando você acordar, não tem mais nenhuma perto de você. Porque elas acham que elas são independentes, que são autônomas, vai tentar andar por aí, cai num buraco, vira de ponta cabeça, e quando você menos espera, cadê as ovelhas? Sumiram. Durante a noite você tinha que protegê-las. E o pastor ia lá e colocava essas ovelhas no aprisco. Esses da cidade geralmente era comunitário. Você pegava as suas 15 ovelhinhas, todas elas vindo atrás de você pagava pela estadia dela, o porteiro abria a porta, você colocava todas elas lá dentro, fechava a porta e ia dormir. No outro dia de manhã, você chegava no aprisco, o porteiro conhecia você, porque falou com você ontem, abria a porta, você entrava lá dentro como pastor da ovelha, você conhece suas ovelhas, elas te conhecem, mas ele não precisava ficar colocando debaixo do braço, não. Ele só fazia uma música ou uma invocação, virava as costas e andava. E, incrivelmente, as ovelhas começavam a andar atrás deles. As dele. As que não era dele, ficava lá dentro esperando o pastor delas chegar. Fechava a porta, seguia o rumo para poder procurar comida para elas. Era assim. Mas, principalmente no verão, esse pastor estava longe da cidade. E para cuidar dessas ovelhas, ele talvez construía ou aproveitava um aprisco que foi construído manualmente. Então era um murinho de pedra que coubesse esse rebanho. E às vezes colocava assim algumas plantas, tipo cerca-viva, com muito espinho ao redor desse muro. Por quê? Porque tinha lobo, porque tinha animal que podia pegar as ovelhas, e isso acontecia, e ele tinha que guardar e proteger essas ovelhas de algum jeito. Afinal de contas, o pastor também dorme. A igreja às vezes acha que não, mas pastor também dorme. Então ele precisava dormir. Colocava as igrejas lá dentro do as ovelhas lá dentro do aprisco. Todas elas, só que geralmente esses apriscos do campo, eles não tinham porta, só tinha uma entrada. Quem era a porta desses apriscos? O próprio pastor. Onde que o pastor ficava? Lá dentro com as ovelhas? Não, aí um lobo podia entrar pela porta.
Um ladrão podia se apossar das ovelhas. O que ele fazia? Ele se fazia de porta. Ele deitava com as suas coisas na entrada daquele lugar, daquele cercado, e ele se fazia de porta para proteger as ovelhas de saírem daquele lugar e de alguma coisa entrar naquele lugar. Ficou mais fácil de entender um pouquinho a imagem. Ficou não, gente? Para a gente que não está acostumado com isso. Mas eles tinham um perigo latente. O tal do ladrão. Era real. Porque tinha muita gente oportunista que queria pegar a ovelha dos outros. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Pulava o muro, não entrava pela porta, porque quem estava na porta? O pastor. Pulava o muro, pegava a ovelha, sei lá como, e pulava de volta. E aproveitava daquilo que as ovelhas que não era dele podiam oferecer para ele. A lã, a carne, o dinheiro que se vendesse ela. E Jesus está colocando isso de forma muito evidente aqui para a gente. Jesus está falando para a gente, presta atenção. Existem pastores e existem ladrões. E vocês precisam entender que eu estou aqui para mostrar isso para vocês. Existem pastores e existem ladrões. Mas Jesus estava tirando isso da cabeça dele? Não. Jesus inventou isso na hora? Não. Jesus está com um contexto no seu coração e um pano de fundo que talvez você lendo ali o texto você não perceba. Mas tudo que Jesus falava, ele puxava algo do Antigo Testamento para poder trazer ali, principalmente quando ele falava com religioso, porque religioso estuda o quê? A lei. Religioso sabe os profetas, sabe os salmos, sabe as profecias. E o pano de fundo dessa mensagem está em Ezequiel 34. Porque Ezequiel 34 é o texto que, se você ler em casa, você vai ver que Deus olha para Israel e fala para Israel que eles deveriam ter pastores que cuidassem do seu povo, mas eles não tinham, porque aqueles que deveriam cuidar do povo não cuidavam. Aqueles que deveriam proteger o povo de Israel não protegia. E tem uma profecia linda em Ezequiel 34, 23. Ele diz assim: e sobre elas, as ovelhas, levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. A profecia é clara: da linhagem de Davi vai vir alguém que vai reunir as ovelhas do rebanho de Deus e vai ser pastor de fato delas. O pano de fundo é Zacarias 11, 17. Que está falando desse pastor inútil que alimenta-se das ovelhas ao invés de alimentá-las, que matam as ovelhas, que se aproveitam delas. Aquele pastor que faz coisas que não deveriam fazer, dizendo que está cuidando do rebanho. Jesus não está falando isso da cabeça deles, querido, dele. Jesus está falando para quem conhecia Ezequiel, para quem conhecia Zacarias, para quem pregava isso na sinagoga. E Jesus fala assim: existem pastores e existem ladrões. E vocês precisam entender isso. Gente, isso é um alerta para aquele povo, e isso é um alerta para mim e para você. Porque a metáfora, ela está um pouco distante no tempo e na cultura, mas ela continua sendo a verdade de Deus para hoje. Existem pastores e existem ladrões. No mundo religioso continua existindo mercenários, que não entram pela porta, mas que continuam tentando tirar as ovelhas do caminho do bom pastor e levá-las para outros lugares. E olha na internet, dá uma pesquisada no Google, abre o teu YouTube, você vai ver um monte de gente que pula o muro e se aproveita das ovelhas, ao invés de cuidar delas. Tem um monte de gente que está oferecendo grama verdinha, 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 que a ovelha olha e fala: que delícia, que pasto bonito para comer. Mas quando ela chega perto, é plástico, é sintética, é um campo de society. É assim que fala, eu nem sei, porque eu não jogo futebol. Mas sabe aquela grama que parece grama, mas quando você chega perto não é grama?
Tem gente nesse mundo religioso que está pulando o muro e está convencendo você de coisa que a Bíblia não fala. Está dizendo para você coisa que Jesus nunca disse. Está te convencendo de verdades que não são verdades absolutas. Está criando na sua cabeça um mundo de materialismo, de promessas, eu preciso crescer, eu preciso ter. Eu escutei essa semana um vídeo de um pastor famoso, mas famoso, usa até uma peruca. E ele estava falando assim, dinheiro não traz felicidade. Ele falava nesse vídeo assim, mas pobreza traz. E ali ele começa a construir uma tese em cima disso, que leva qualquer um que está assistindo um recorte desse vídeo a pensar assim, eu preciso ser rico. E se eu sou crente, eu tenho que ser rico. E de pouquinho em pouquinho, você vai comendo plástico. De pouquinho em pouquinho, você vai ficando intoxicado de coisas que não é a voz do bom pastor. Você se confunde, você se perde, você sai de onde você deveria estar. Na nossa cultura, gente, muitas vozes oferecem espiritualidade sem cruz, espiritualidade sem arrependimento, sem exclusividade de Cristo. Enganam as pessoas sobre uma realidade espiritual que não é verdadeira, porque está oferecendo para você uma vida de prosperidade que Deus nunca te ofereceu. Tem igrejas que só pregam prosperidade. E a Bíblia, ao contrário disso, nos leva a entender quem Jesus é e o que Ele fez, e nos leva a dizer que participar dos sofrimentos de Cristo é uma graça para a nossa vida, não é prosperidade. A verdadeira prosperidade não está no dinheiro que a gente tem, nem nos bens que a gente possui, mas isso é grama sintética, gente. Isso é pasto falso e a gente está entrando numa dessa. Dentro da igreja existe ladrão que pula muro. De repente está todo mundo junto no aprisco, desfrutando da proteção de Deus, mas aí no meio da igreja começa a existir briguinha, divisão, facção, coisas que Paulo defendeu amplamente no Novo Testamento, que foi de frente com isso, e isso começa a ser ladrão que rouba a ovelha do seu lugar. Você perde o foco em Jesus para se preocupar com a briguinha do irmão que achou ruim de você ter vindo de tal coisa. Você achou ruim do carro que você dirige, da comida que você come, que achou ruim disso ou daquilo. Gente, precisa perder tempo com isso. O foco está sendo tirado, isso é grama falsa. Cuidado, isso é grama sintética. A grande questão aqui, irmãos, é que Jesus é muito claro dizendo que o ladrão faz. Jesus disse essa comparação, mas eles não compreenderam. Eles não entenderam nada do sentido daquilo que ele falava. Mais uma vez, aqueles que dizem ver, não enxergavam. Aqueles que diziam saber a verdade, o caminho, eles estavam perdidos, sem saber para onde iam. E no versículo 10, Jesus é certeiro ao terminar essa parte desse diálogo, dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e... Aí eu pergunto para você, quem é o ladrão? E parece que um coro vai falar para mim assim: o diabo, pastor. Eu sempre escutei na minha vida que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E quem é o ladrão? Satanás. Onde você viu o nome do diabo nesse texto? Você viu Jesus falando dele em algum momento nesse capítulo? Jesus não está falando do diabo. O ladrão não é o diabo aqui. Jesus está falando do esquema religioso que oferece grama falsa e rouba ovelha. Jesus está falando para o fariseu. Jesus está falando para a religião falsa que roubou seu coração de Cristo e está te ganhando pouco a pouco e te tirando do lugar que você deveria estar. Jesus não está falando do diabo, Jesus está falando do ladrão que pulou o muro. E esse ladrão, quando ele pula o muro, sorrateiramente, ele vem fazer algumas coisas. Ele vem te privar de algumas coisas. Ele vem te privar daquilo que Deus te dá. Quando a gente rouba, a gente priva alguém daquilo que lhe pertence, não é assim?
Então esse ladrão religioso, esse líder da religião, esse cego que desvê, ele está pegando a ovelha por cima do muro e está contando para você mentiras, e ele está roubando aquilo que Deus realmente te deu e te entregando aquilo que Deus não te deu. O ladrão, ele vem para matar, ele te priva da vida do jeito que Deus colocou para ser vivida. Ele te priva da vida plena, satisfatória, que Jesus quer que você viva. Quer um exemplo disso? Ladrão começa a te convencer que você não pode estar satisfeito com aquilo que você tem e que você precisa determinar que você tem que ter o que você quer. E o que gera isso no teu coração? A vida de gratidão e satisfação que Jesus traz? Isso gera paz? Não. Isso gera murmuração, reclamação, descontentamento, e você começa a sentir que a sua vida não está do jeito que deveria estar. Ao invés de agradecer, você reclama. Ao invés de celebrar, você fiscaliza tudo e não reconhece nada, porque ele te priva da vida do jeito que Jesus tinha que te dar, está te oferecendo. Ladrão vem para destruir, e ele te priva da integralidade que Cristo te oferece. Porque destruir é fazer daquilo que é integral e sólido algo ruído, caído, que não existe mais como deveria existir. Você percebe? Jesus não está falando do diabo, irmãos. Para com essa mania de crente de pôr o diabo em tudo. Porque esse texto não fala dele. Esse texto fala de gente que está do teu lado te convencendo de coisa que Jesus não é. Esse texto fala de gente que está do teu lado roubando o teu coração para o foco que deveria estar em Cristo. Esse texto fala de vídeos que você anda assistindo, que está tirando você da onde você deveria estar enquanto devocional do seu dia. Esse texto está falando dos desejos do seu coração que se tornam prioridades na sua vida, ao invés de Cristo ser a prioridade dela. Esse texto está falando de coisas que pulam o muro, pessoas que pulam o muro do aprisco para te tirar de lá, tirando você de um lugar seguro para um lugar caótico. E as consequências disso, queridos, são desastrosas. Porque quando você ouve a voz do ladrão, ao invés da voz do bom pastor, isso gera no teu coração confusão, insegurança, medo, ansiedade, culpa, depressão e daí por diante. Não era necessário Jesus falar isso? Essa parábola ela não foi só para aqueles homens. Cuidado, irmãos. Cuidado com os ladrões. Cuidado com esses ladrões disfarçados, coisas ou pessoas que estão te oferecendo uma grama verdinha, mas que na verdade é plástico. Como, pastor, que eu vou conseguir me livrar disso? Você precisa escutar a voz do bom pastor. Para você ouvir a voz do bom pastor, você precisa estudar a Bíblia, meu irmão. Você está sentado nesses bancos há anos, mas às vezes é assustador quando a gente pergunta algumas coisas da Bíblia. E mesmo de anos de igreja, as pessoas não sabem. O que parece mais óbvio se mostra não tão óbvio assim, porque você não dedica o tempo que você deveria dedicar em conhecer e aprender a ouvir a voz de Deus. E se você não conhece a voz dele, você vai seguir que voz? Qualquer uma. Qualquer uma. Tudo vai te convencer do certo, do bom, do agradável, do gostoso. Cuidado. Se existe uma coisa que a igreja brasileira do nosso tempo precisa aprender, é estudar a Bíblia. Se existe uma coisa que as ovelhas do Senhor precisam urgente aprender, é entender o que a voz do pastor diz, para não se confundir com a voz do ladrão. Essa é a primeira lição de hoje. Mas a segunda lição, não menos importante, é que Jesus continua esse texto. Versículo 6 fala assim, ele falou isso. Eles entenderam? Não entenderam nada. Parecia uma maluquice. Do que ele está falando? Ah, então vocês não entenderam? Então deixa eu mudar a imagem. Já tentou fazer imagem no chat GPT?
Aí você pede para ele produzir uma imagem. Aí você olha para a imagem e fala assim, não, não era isso que eu queria. Aí você vai lá e arruma seu prompt. Prompt é o que você escreve lá para ele fazer para você. Aí você vai lá e fala assim, tira isso, ajusta isso, mexe naquilo e manda de novo. Aí o chat vai e produz a imagem. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo, você tem que ficar fazendo isso um monte de vezes. Não é isso que Jesus fez não, mas é mais ou menos esse caminho. Vocês entenderam? Deixa eu mudar a imagem e ver se vocês entendem agora. Aí Jesus começou a falar de uma porta, de um acesso, e ele diz assim... Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Vocês já foram confundidos com um monte de Messias aí, que ia mudar o mundo? Tudo isso aí era ladrão e salteador. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido, porque a ovelha conhece o seu pastor e sabe quem ele é. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, que mensagem linda. Que fala maravilhosa. As ovelhas que enxergam de verdade naquele momento, eu fico imaginando o rosto daquele homem que foi curado, que agora ele vê, que ele entendeu quem era Jesus, que o Messias que tanto era esperado estava na frente dele, porque Jesus diz sobre o Filho do Homem, ele pergunta sobre isso e Jesus responde, você está vendo ele, sabe o Filho do Homem prometido em Daniel? Eu estou aqui na tua frente, eu cheguei, eu sou realidade para mudar a tua vida. É uma mensagem maravilhosa e ela nos ensina algumas coisas que podemos levar para casa de forma tão simples, mas tão gostosa de viver. Jesus é o único acesso à salvação. Ah, pastor, isso a gente já sabe. Sabe mesmo, irmão. Sabe mesmo. Uma vez perguntaram para mim assim, por que vocês falam sempre a mesma coisa? Porque precisa. Tem um pastor, uma história famosa que fala que o pastor foi na igreja, pregou um sermão. Aí todo mundo ficou maravilhado com o sermão que ele pregou. Chegou no domingo seguinte, ele foi lá e pregou exatamente o mesmo sermão. E aí todo mundo falou assim, ué, o pastor se confundiu. Mas mesmo assim, né, deu para aprender umas coisas que a gente não tinha prestado atenção. Na época não tinha slide, não tinha nada disso, né? Aí chegou no outro domingo, ele foi lá e pregou o mesmo sermão, igualzinho. Aí o conselho da igreja ficou meio incomodado, chamou ele para um canto e falou assim, pastor, o que está acontecendo? Ele falou assim, irmãos, às vezes precisa pregar mais de uma vez até que as pessoas comecem a praticar o que está ouvindo. Né? Por que você fala as mesmas coisas que parecem tão óbvias? Porque elas não são tão óbvias assim. Jesus é o único acesso à salvação, parece soar algo tão óbvio, mas preste atenção no versículo. Eu sou a entrada, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, este será salvo. O que Jesus está falando aqui que parece tão óbvio? Vamos voltar à imagem do aprisco? O cercado de pedras com espinho está aqui, as ovelhas estão lá dentro. Onde está o pastor? Deitado na entrada. Por quê? Porque ele se fez porta. Ninguém entra ali, ninguém sai dali sem a permissão dele. Aquelas ovelhas que entraram, passaram ali, foi porque ele colocou lá dentro. Se ele colocou lá dentro, elas pertencem ao pastor. Fazem parte do rebanho daquele pastor. Então ele usa essa imagem tão forte para afirmar a exclusividade do acesso ao rebanho de Deus. Não existe outra forma de você fazer parte do rebanho de Deus que será reunido na eternidade, a não ser em Jesus Cristo. Não existe outra entrada. Não é o ativismo religioso, não é a sua obediência legalista, não é
A sua forma de enxergar o mundo com uma ética impecável, não é a sua sequência ou a sua regularidade na igreja, não é o que você faz, o sobrenome que você carrega, não existe outro caminho, outra entrada, outro acesso, a não ser em Jesus Cristo. Parece óbvio. Parece óbvio. Essa evocar de absolutos, essa exclusividade da mensagem, o afirmar que não existe caminho alternativo. João já falava isso, gente, desde o primeiro capítulo. Capítulo 6, nós vimos João gritar isso. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. Isso não tem outro jeito. Mas o pluralismo religioso, a nossa cultura vê isso como arrogância, enquanto Jesus vê isso com misericórdia. O que é a imagem que Jesus está construindo aqui e quer passar para nós? Você quer fazer parte do rebanho de Deus? Não é sobre vir à igreja. Vir à igreja é o presente que você ganha com isso. Você quer fazer parte do rebanho de Deus? Você precisa crer em quem Jesus é. Crer que Ele é Deus, que se encarnou aqui para morrer a morte que era tua na cruz do Calvário, por causa do teu pecado. E quando Ele fez isso, Ele paga o preço do teu pecado para que você pudesse ter vida. Nós estávamos condenados, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu paz, Ele nos deu esperança. E é tão bonito ver esse texto mostrando que entrar por Jesus, entrar por essa porta, não é entrar por aquela porta. Entrar por esta porta é se relacionar com uma pessoa. Se você olhar para o texto, fica explícito isso aqui. Porque o pastor que se deitou na porta do aprisco para ninguém entrar e ninguém sair, é esse pastor que o texto está contando o que ele faz. Ele entra no aprisco, ele te coloca para dentro, ele chama as ovelhas que pertencem a quem? A ele. Chama como? Pelo nome. É comprovado, irmãos, de alguns estudos da época de Jesus sobre o pastoreio das ovelhas, que os pastores tinham uma certa intimidade com a ovelha, a ponto de cada uma ser reconhecida por um som, um estalar da língua, um estalar do dedo, um som gutural na garganta. As ovelhas ouviam aquilo, reconheciam quem ele era e seguiam, porque sabiam que ele era o bom pastor. O texto fala, ele vai na frente e elas o seguem. Elas obedecem a sua voz, reconhecem a sua voz, obedecem o seu chamado. Dá para perceber que não é sobre entrar pelas portas da igreja, nem da sinagoga, mas Jesus está falando de um relacionamento de intimidade com Ele. Não adianta conhecer a história da cruz se você não se relaciona com Jesus. Não adianta saber que a pedra rolou no terceiro dia, se isso não é uma realidade no seu dia a dia. Não adianta você dizer que é cristão, que é crente, se você não vive isso quando sai por aquela porta. Aqui é fácil, lá fora é difícil. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você falou com Jesus essa semana? Ou você deixou para falar só aqui? Aliás, você falou aqui? Ou você só está assistindo um culto como se fosse uma peça teatral? Ao invés de prestar o teu culto para o Senhor. Percebe que não é entrar por uma porta, é se relacionar com aquele que está deitado nela. Essa é a verdade que parece óbvia e não é tão óbvia. Salvação vem para aqueles que entenderam isso. Um dia a Bíblia fala na boca de Jesus, muitos chegarão e perguntarão, Senhor, eu estava todo o culto na igreja. Você não me viu rolando no chão com as crianças na IBF? Que isso? Eu ralei naquela cozinha, nos eventos que tinha na igreja. Reuni o grupo de discipulado. Olha, eu pintei parede, pendurei num andaime para trocar a luz. Eu fiz tanta coisa a minha vida inteira na igreja, Senhor. Jesus conta nessa história que muitos naqueles dias vão se assustar. Porque ele vai dizer,
eu não te conheço. Você nunca falou comigo. Você não se relacionou comigo. Você fez muita coisa na igreja, mas você não tinha relacionamento comigo, porque você não era meu. Parece óbvio, mas não é. Mas além disso, esse versículo, ele nos conta que Jesus é a porta da proteção e da provisão. Olha que coisa bonita, gente. Olha que coisa bonita. Primeiramente, você pode entender que o aprisco era um lugar seguro. Protegia do ladrão, protegia do lobo, protegia dos animais selvagens. Por que o pastor colocava as ovelhas lá dentro juntas? Para ela não se machucar. Mas antes de mais nada, protegia as ovelhas delas mesmas. Ovelha sozinha cai no buraco. Ovelha sozinha come planta venenosa. Ovelha sozinha começa a andar por lugares que não deveria andar. Qual é o lugar mais seguro para a ovelha estar? No rebanho, no aprisco. Por que o presente maior da salvação que Deus nos dá é isso aqui? Porque sozinho você vai comer plástico. Mas quando você estiver no rebanho, dentro do aprisco, dentro da igreja, você está minimamente protegido de você mesmo. Porque você começa a ter conversas que vão voltar os seus olhos para Jesus Cristo. Você começa a ter relacionamentos que vão te ajudar nos momentos de dificuldade. Por isso que a porta é proteção para a tua vida. Jesus te colocou aqui dentro para te proteger do seu coração. É muito triste ver gente lidando com a igreja como se a igreja fosse um martírio e o último lugar que a pessoa quisesse estar. Quando a pessoa começa a tomar decisões sobre a igreja baseado no berro que a ovelha do lado deu. Ai, não gostei do berro dessa ovelha, não vou ficar aqui. Não sei nem que palavra que eu falo para a ovelha, quando ela fala bé. Vamos deixar berro mesmo. Ai, não gostei de sentar do lado dessa ovelha, que ela está muito peluda. E aí você fala, não quero fazer parte desse aprisco mais. E vai andar sozinho, navegando pelas ondas do YouTube. Vai andar sozinho nos campos sintéticos da vida. Você deixa de estar aqui comendo grama boa para ficar em casa. Está vendo como a gente troca as coisas? Jesus nos protege disso, gente. Essa expressão é muito bonita. Deixa eu explicar isso para vocês. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá. Por que Jesus falou isso? Para nós parece uma coisa de boa, normal. Mas naquela época não. A expressão entrar e sair era uma expressão comumente usada no Antigo Testamento. Textos que você conhece muito bem usam essa expressão. E sabe qual que é o sentido dela? Vida plena debaixo da proteção de Deus. Vou te dar um exemplo só. Salmo 121. No Salmo 121 está escrito assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. As duas palavras aparecem juntas. Entrada e saída, entrada e saída. Ou seja, onde você entrar, de onde você sair, Deus vai estar com você te protegendo e te guardando. Era uma expressão muito clara sobre isso. E Jesus usa essa expressão aqui. Que se você entrar pela porta, você vai estar protegido. Entrando e saindo. Além disso, Ele garante a provisão para a tua vida. Porque Ele fala, você vai entrar e sair, e você vai achar pastagem. Nós acabamos de ler. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Não é grama sintética não, gente. É pasto de verdade. É Ele que leva-me para junto das águas de descanso. É Ele que refrigera a minha alma. O Senhor é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, nós nunca vamos ter falta dEle. Porque Ele é o mais importante do que nós precisamos. A construção no hebraico é muito linda desse texto. Porque quando você pega o primeiro versículo desse salmo em hebraico, você entende o que não falta na nossa vida é a presença dEle. É Ele. Você vai estar dentro do aprisco e quem vai estar na porta? Ele, porque Ele é a porta. Você vai entrar e vai sair, mas quem vai estar na frente do rebanho?
Ele. É por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo. Porque quem está lá na frente me guiando? Deus. Você entender o que Jesus está falando, é você entender que Ele está te garantindo toda a proteção e provisão para a tua vida. E o final disso é a vida abundante. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham e vida em abundância. A expressão vida em abundância, ela vem no grego fazer uma soma tão bonita, porque a palavra vida aqui, zoé, é uma palavra forte. Ela não está falando de vida biológica. Ele está falando de vida no sentido mais profundo do que Deus criou. A vida de Deus na nossa vida. Zoé é isso. É uma vida no grego que não é só o simples fato de você existir biologicamente, mas é a vida que Deus tem para você. E aqui ele está falando, eu venho para que vocês tenham essa vida. Não é respirar e sobreviver a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, como um monte de gente faz. É vida plena, abundante, de verdade. Você viva todo segundo da tua vida com os olhos em Jesus Cristo e grato pelo que Ele está fazendo. Seja na tempestade, seja no sol, seja no dia bom, seja no dia mau, seja em qualquer circunstância. Vida é para você respirar grato e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me deu. Independente se ele é segunda, se ele é terça, se ele é quarta, se ele é quinta, se ele é sexta ou final de semana. E esse adjetivo que ele acrescenta, perisson, vida em abundância. E aí fica mais bonito ainda. Porque Jesus está falando, eu não tenho qualquer vida para vocês. Esse termo no grego é transbordar. É Deus te dar muito mais do que você merece. Muito mais do que você precisa. Mas ele está falando de carro, de casa, de roupa, de dinheiro? Não. Ele está falando dele. Eu vim para que vocês tenham um relacionamento tão pleno comigo, que vocês desfrutem da vida que Deus preparou para vocês. Vai passar problema, vai passar angústia, vai passar a aflição, mas eu estou com vocês. Vocês não precisam ter medo. Porque o bom pastor se coloca na porta na noite para você dormir tranquilo. Porque ele diz, eu sou a porta, e nos ensina que a única forma de pertencer ao rebanho de Cristo é com Ele. Ele diz, eu sou a porta, nos fortalece, nos protege, nos provê o que a gente precisa. Ele é a porta, e Ele nos cerca de segurança contra qualquer ladrão e salteador. É por isso que Ele nos convida. Ouça a minha voz e entregue teu coração. Dá para levar uma mensagem para casa hoje? Dá para poder praticar isso no nosso dia a dia? Vamos responder a isso com uma oração? Feche seus olhos. Jesus está diante de você, meu irmão. E com muita humildade eu digo que tudo que você ouviu hoje foi Ele que te disse. Porque não veio da minha cabeça, nem da minha invenção, mas isso vem da explicação da palavra dEle. Toda vez que a palavra de Jesus é proclamada, ela exige de nós uma reação. Às vezes reagimos como religiosos e fariseus. Nós duvidamos, nós saímos, nós desacreditamos. Às vezes nós reagimos como aquele jovem cego. Nós vemos, enxergamos e dizemos sim, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio que essa semana pode até vir problema, mas que é de trás do Senhor que eu vou estar. Eu creio que o Senhor tem deitado na porta, me guardado da corrupção do meu coração.
O Senhor tem estado lá todos os dias, me protegendo daqueles que tentam me levar para longe do Senhor. O Senhor está na porta e o Senhor chama pelo nome, conhece as suas ovelhas. O Senhor que me colocou aqui no aprisco. O Senhor é a voz da salvação. O Senhor é a voz da salvação. O Senhor é a voz da minha vida. Você pode dizer isso para Ele?